Capítulo 3. É um desastre atrasar para chegar adiantada. Lá pelas 11 da noite eu cheguei em casa. Tentei fazer o mínimo de barulho para não acordar a senhora Agatha ouvidos de lince, e subi as escadas nas pontas dos pés, já sem minhas sandálias que faziam barulho. Toquei a maçaneta e a virei, rangendo os dentes. E tive que entrar correndo, fechar a porta e colocar os 3 trincos às pressas para não precisar falar com essa velha que me deixa aborrecida só de existir. A sala e a cozinha estavam escuras. Provavelmente mamãe já dormia em paz no seu quarto. Talvez sim. Eu ouvi um radinho tocando baixo músicas antigas que ela adorava, e era a única coisa que a ajudava a dormir bem. Todas as noites ela ia dormir da mesma forma. Ligava o rádio, colocava suas meias roxas e dormia. Eu entrei sorrateiramente e o desliguei. Ela estava toda enrolada entre os lençóis, então apenas beijei sua testa e parti para o meu quarto, onde joguei a bolsa sobre as tralhas e me atirei sobre a cama, resmungando pelo cansaço. Me virei para cima encarando o teto e depois me pus a pensar nas coisas que vivi hoje como sempre fazia. Cada dia desperdiçado, a rotina entediante que era sair para trabalhar, ir para a faculdade, voltar para casa tarde da noite, pensar no dia que tive e na hora de dormir, e ainda continuar pensando nessa coisa que eu tenho. Era algo que vinha automaticamente, de forma invasiva assim que eu colocava a cabeça sobre o travesseiro. Começava a pensar que era impura, que tem um órgão masculino no lugar de um feminino, e aí tinha vontade de chorar e voltar no tempo, onde a única coisa que queria era permanecer segura nessas paredes por 1 milhão de anos ou mais. E quando saísse, seria a última pessoa viva na Terra. Eu ligo o computador no canto esquerdo em relação à porta que ficava em frente à minha cama. Ele era relativamente novo e tinha uma tela maravilhosa. Melhor coisa era ver séries e filmes coloridos e cheios de vida. Excelente para saciar todos os meus desejos, principalmente se estou no escuro total e o silêncio já tomou a tudo ao meu redor. Quando me pego pensando, já estou sentindo falta de assistir aos meus filmes e pensar como seria eu no lugar dessas pessoas que recebem muito bem pelo que fazem. Neles até tem algumas mulheres que são iguais a mim, mas que devem pensar diferente já que expõem suas coisas na internet em troca de dinheiro, muito dinheiro, e parecem felizes e aceitar sua condição de vida. Quando abro um vídeo, a introdução já diz tudo. Eu mordo meu lábio, mesmo inibida e cansada, sinto uma espécie de tesão percorrendo meu corpo, e chegando até embaixo onde me recolho, e só tenho que observar os detalhes e sentir cada vez mais tesão. Algo mágico. Alguns gemidos leves passam pela minha garganta enquanto movimento, e seguro com uma mão, e com a outra afago meus próprios seios me contorcendo na cadeira. É uma sensação maravilhosa que todos podem ter, mas só eu sei como realmente é para mim já que leva um tempo até atingir o êxtase. Eu suspiro exausta após cerca de 10 vídeos intensos. Por mais que odiasse aquele negócio pendurado no meio das minhas pernas, quando o gozo chegava era impossível negar ele, principalmente quando ejaculava, e revirar os olhos fazendo nós em meus cabelos involuntariamente. Somente depois que limpei tudo e ajustei as minhas roupas que o cansaço chegou verdadeiramente e me arremessou no travesseiro, onde guerreei contra os meus pensamentos intrusos. Na manhã seguinte, noto quão atrasada estou quando tenho um despertar súbito e confiro o reloginho. Droga! Fui dormir tão tarde que esqueci de pôr essa merda para despertar. Eu me levanto depressa e enfio a primeira roupa que encontro, já que não fazia diferença sendo que teria de vestir o uniforme lá na empresa. Mamãe! Eu a chamo, entro no seu quarto com pressa, isso a desperta com um susto. Sei que estou muito atrasada, tanto que nem sequer pisquei desde que acordei, joguei as cobertas para o lado e pulei da cama. O que foi, filha? Que horas são? 6h20. Noah deve ter passado e ido embora já. Não precisa se levantar, dorme mais, vou só tomar um café e sair. Vou de ônibus. O meu horário de entrada geralmente era às 7, mas como sempre fui extremamente rígida quanto à pontualidade, eu tinha de estar na empresa às 6h45 em ponto. Se chegasse antes ficava olhando o relógio, até que desse essa hora para bater o ponto, como numa espécie de hashtag toque da Cecília. Noah dizia que isso era uma bobagem. Perder minutos de sono para chegar minutos adiantada, e ficar plantada esperando a hora certa. Enquanto que eu sempre achei que se tratava de consideração comigo mesma e com o tempo. Há uma pequena garrafa azul com um pouco de café de ontem à tarde provavelmente. Eu a abro e sirvo uma xícara enorme e cheia, chegando a transbordar. Mas quando a bebo está sem açúcar algum, e tem um gosto terrível e amargo. Eu complementei com algum biscoito de sal,
mesmo que estivesse horrível para engolir, e logo depois fui até o banheiro onde fiz a higiene, e terminei de me trocar visto que não tinha muito o que fazer senão meter várias roupas uma por cima da outra, pegar os óculos e a touca, ou capuz dependendo da blusa, e cair fora. Mãe, vou chegar mais tarde, tenho apresentação hoje. Que droga, ainda tinha mais a apresentação para me preocupar. Uma apresentação. Poderia ser no sábado, mas não. O professor Jacques tinha que fechar notas antes do Natal e estragar a minha paz. Como vou pensar num projeto desses estando atrasada, e agora ansiosa a ponto de sequer conseguir pegar as coisas sem estar tremendo? É efeito do café, só pode. Só pode. Não havia nenhum sinal de Noah ou de outros trabalhadores que eu conhecia, já que todos acordaram às 5h30 ou 6h, se já haviam saído às 6h25. Eu caminhei até o outro lado da rua, onde havia uma fábrica de bombons e o ponto de ônibus com um banco de praça feito em pedras calcárias. Acima, uma placa que sinalizava o ponto e um farol de 2 mãos que davam acesso a outras partes da cidade. Não leva muito para que um ônibus surja na minha visão e eu acene para que ele pare. Tenho certeza que por todo o caminho eu estaria conferindo o visor do meu celular e torcendo para o tempo correr mais devagar e o motorista correr mais rápido possível para me ajudar a chegar adiantada. Graças a Deus. Minha respiração está desigual. Com tempo insuficiente, eu saí às pressas do ônibus e atravessei a rua no sinal vermelho, indo em direção à empresa. O movimento estava baixo. Parecia que eles não se importavam com chegar adiantado aos seus trabalhos medíocres. Mas eu sim. Já tinha batido 6h44 e eu continuava no lado de fora. Eu ponho o crachá no identificador e tento avançar, mas ele me barra com uma luz vermelha. De novo tento, outra vez a luz vermelha. Então uma terceira vez para que ele acenda a luz verde e eu ingresse passando depois pelas portas giratórias. 6h44 e 50 segundos. Marca no relógio. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Não! Eu pulo sobre a bancada e aperto o botão de ponto com o identificador de digitais. 6h45 marca o relógio. Eu consegui. Comemoro fazendo um V de vitória acima da minha cabeça, mas depois percebo o quão ridículo isto foi com algumas pessoas olhando para mim. Principalmente as pessoas da equipe que me olhavam com estranheza. Então posso voltar a ser a garota invisível e fazer o que melhor faço: passar por despercebida. O lado bom de tudo isso era que eu tinha vencido o relógio com um segundo faltando. Pelo menos ninguém poderia dizer que eu não era pontual. Eu vejo Barnes passando e aceno gentilmente em respeito, mas ele desvia e vem tão rápido até mim que parece que vai me destruir. É o que penso por um segundo quando arregalo os olhos e ele chega mais perto e para junto a mim, trazendo consigo o cheiro amadeirado dos seus perfumes fortes. E a Cecília? Bom dia, chefe. Ele gostava de ser chamado de Barnes, mas quem disse que eu tinha coragem de fazê-lo? Ontem aconteceu algo incomum na minha empresa e ouvi dizer que você estava envolvida. Podemos falar sobre isso? Vou para detrás do balcão, onde pego algumas coisas de trabalho, e também ligo o computador principal. Eu juro que fiz a minha parte. Zerei toda a fila de ontem e... Não é nada disso, Cecília. Ele ri, tenta me acalmar um tanto já que estou tremendo por dentro. Mircea estava aqui ontem no horário de almoço para corrigir o envio de um cliente nosso quando viu você sair para fazer a entrega do Eleutério. Ouvi dizer que você foi muito eficiente ao sair no horário de almoço para cumprir um prazo. Ele pega e balança a minha mão mesmo que eu não tivesse a estendido. É forte, confiante. Até mesmo dói já que as minhas são pequenas e vulneráveis a apertos. Eu só fiz o meu trabalho, senhor. Mais do que isso, você vestiu a camisa da empresa. Oh, obrigada. Fico feliz por ser útil. Pode contar comigo sempre. Eu sei disso. Tenha um bom dia. Aquele momento em que fiz um V de vitória pareceu se repetir, dessa vez com o toque de cornetas me parabenizando e uma chuva de confetes atrás. Um sorriso atravessou o meu rosto, e eu comecei a rir sozinha depois que ele partiu, indo de encontro com outro cara engravatado, sabendo que pela segunda vez aconteceu algo bom para mim, e isso era raro de acontecer. Primeiro cheguei no horário certo, mesmo atrasada para chegar adiantada, e depois recebi um elogio grandioso do chefe. O que mais de bom poderia acontecer ainda hoje? Me sinto excitada com a energia que corre pelo meu corpo,
e depois de alguns instantes, estou me aprontando para começar o meu trabalho visto que algumas encomendas já estavam prontas para o despache, e hoje tinha que ficar na esteira corrigindo selos, aplicando marcações, fazendo contagem e todo aquele trâmite chato de uma empresa grande. Mas eu visto a camisa da empresa e vou conseguir fazer essa merda. Eu ajustei a camisa sobre o meu corpo e subi um pouco os meus seios que estavam apertados dentro dela, mesmo que não passassem de um par de melões maduros, ou talvez mangas maduras. Na saída do vestuário, encontro Noah amarrando os cadarços do seu tênis. Ele olha na minha direção e depois acena para Marcos, seu copiloto. Uau, você está sorrindo. O que houve? Clark foi demitida? Clark era supervisora de ER, e estava um cargo abaixo de Barney, se um cargo acima de mim. Estava de férias pela maternidade, mas poderia voltar a qualquer momento. Ela nada mais era do que a pedra no meu sapato, que pegava no meu pé por eu ser a pessoa mais jovem na empresa tanto em tempo de serviço quanto em idade mesmo. Ela sempre dizia que eu precisava de 3 mãos para fazer um trabalho, insinuando que eu era lenta e desajeitada. Torço para que algum dia ela vá para o inferno. Não, infelizmente, para minha sorte ainda não. É que recebi um elogio. Oh. Sua expressão exalta deboche. Sabe aquela entrega do Eleutério que estavam comentando já faz uma semana pelo atraso? Pois bem, adivinha quem foi levar lá? Não sei. Isso eu mesma. Sorriu convencida, mesmo que nesse sorriso eu sequer mostrasse os dentes, apenas uma vaga curva na minha boca. Fui levar a entrega ao hospital, e hoje de manhã Barnes veio me cumprimentar pelo bom serviço. Desvio do olhar curioso que Noah me dava enquanto eu estava comemorando. Raras vezes ele ouviu a minha voz tão fluida quando estava ouvindo no momento. Eram sempre murmúrios perdidos ao vento. Mas o único motivo por ter desviado seu olhar foi quando me lembrei do olhar daquela mulher quando cheguei para entregar. Depois, quando me dei conta, estava olhando apenas para Noah. Qual era o nome dela mesmo? Parabéns então. Fico feliz vendo o seu progresso. Ei, eu e o pessoal vamos dar uma passada no Brilliance Pub. Está afim? Acho que sim. Vai chover. Eu me assusto quando ele pula do banco. Você tem apresentação hoje, não é? Ok, então te pego lá às 8h15, tudo bem? Ok. Cecília Winslow vai ao pub comigo. Cecília Winslow vai ao pub comigo. Noah bate em todas as portas dos armários para anunciar, mesmo que estivéssemos apenas nós no lugar e alguns perdidos nos banheiros. Logo depois ele abriu a porta e saiu correndo. Eu mordi a ponta da unha do dedinho com alguma expectativa, como se imaginasse que Noah Roberts fosse me dar uma bebida alcoólica assim que chegássemos lá, e me forçaria a dançar sob o pretexto de todos precisarem dançar em um pub como parte do ritual de diversão. O único problema era que além de mim só teria Sierra, uma amiga da equipe, e lá seríamos as únicas garotas em meio aos homens, se aquilo não me confortava muito. Mas eu vou. Às 7h01 fui para a esteira, e a liguei através de toques na tela sensível do computador. Quase 300 entregas estavam sendo processadas ao mesmo tempo, e no dispositivo marcava o seu progresso, onde eram separadas por entregue, em curso ou no estabelecimento. Eu comecei por mexer nas que estavam aqui. Embalei uma pequena caixa com um objeto pesado dentro, e passei para minha colega alguns metros à frente no setor de coleta. Pus selo em umas 2 e depois inovei colocando 4 selos nas pontas dos dedos, e depois colando em 4 caixas junto para mostrar que poderia ser mais ágil, eficiente e ainda economizar tempo. Se aquela vaca gorda estivesse aqui, veria o quão boa sou. Eu visto a camisa da empresa. Já houveram muitas histórias interessantes nessa esteira. Algumas foram até engraçadas, como da vez em que uma velhota caiu nela e quase foi embalada pelas máquinas gigantes do setor de despacho automático do outro lado da empresa. Ninguém tinha percebido, e o pior era que ela era muda. Por isso não podia gritar, e se tentasse se mover, poderia sofrer um acidente de trabalho. Esse dia foi épico, e rendeu meia hora de risadas entre Noah e eu depois que saímos, e ele me comprou um sanduíche que veio numa embalagem estranha que parecia a velhota empacotada nas fitas. Eu comecei a rir sozinha pela lembrança. Com licença? Ai meu Deus! Mas então eu paro com um suspiro, soltando de uma vez uma caixa de item frágil sobre a esteira. Eu conferi se ele estava bem antes de colocá-lo de lado e olhar por sobre meu ombro.
onde percebi a minha boca secar e automaticamente aquele humor pela conquista do elogio. Depois o convite de Noah, e a lembrança da história engraçada se apagarem como numa TV velha, quando olhei, e vi que aquela mulher que era o retrato do que eu gostaria de espelhar. Ela estava lá, debruçada sobre a mesa, com os cabelos soltos jogados sobre o ombro, e um traje branco sem decote. Deus! Eu... posso... ajudá-la? Levei um susto. Como era o nome dela mesmo, droga? Creio que sim. Cecília, certo? Sim. Ela se lembra do meu nome. Sou importante para a gerente de operações que lida com centenas de nomes por dia. Eu é que deveria me envergonhar por ter esquecido do nome dela. Se bem que era impossível fazer isso, com tantas coisas admiráveis que ela deveria ter. Era bonita, era médica, tinha um sorriso grande e parecia simpática demais. Johanna Mitchell. Johanna Mitchell. Johanna Mitchell. Eu me lembro, quase gritando em público, o nome dela por ter me lembrado, enfim. Outro dia veio me visitar com uma entrega importante. Queria adiantar que você ajudou mesmo a salvar vidas. 2 na verdade, um senhor com insuficiência respiratória que precisava do componente de uma máquina que estava na caixa, e uma garota que precisava tomar uma injeção que só era fabricada na América que também fazia parte do pacote. Eu me aproximo da mesa e dela, que tem um sorriso agradável, um perfume do tipo que vem num pequeno frasco importado da França que só se usa 1 ou 2 vezes. Eu sorrio em agradecimento por me reconhecer, mas não sinto que ajudei, só que fiz o meu trabalho e expresso isso em palavras. Eu só fiz o meu trabalho. A intenção é o que conta. Ela apoia o cotovelo sobre a mesa e joga uma mecha de cabelo atrás da orelha, que ostenta um par de brincos prateados. Mas vim aqui por outro motivo. Se eu puder ajudá-la em algo mais. É que isso pode ser um tanto constrangedor, mas eu dei por falta de uma segunda entrega essa particular, que também era destinada em meu nome. Queria saber se vocês... Ai meu Deus! Eu esqueci de lhe entregar algo? Me espanto, confusa, assustada. Me desculpe, não foi a minha intenção. Então me lembrei que além da caixa grande onde havia os produtos do hospital, também havia uma caixa menor que tinha um formato retangular com selos da Inglaterra, e a logomarca de uma empresa que Ted havia trazido junto e deixado no canto. Gordo filho da mãe. Tudo bem. Acalme-se. Ela tinha uma expressão apaziguadora. Não é um bicho de 7 cabeças e nem a cura para o câncer, apenas algo muito importante para mim. Fuço a minha bancada procurando caixas menores que talvez não tenham sido despachadas por Mua, ou tenham sido canceladas, se estavam em processo de devolução. Então acho a pequena caixa que ela mencionou, e nela estava o destinatário como Johanna Mitchell. Aqui está. Peço 1000 desculpas pela minha distração. Por um instante os nossos dedos se tocam, e sinto como se uma corrente elétrica passasse por todo o meu corpo, e eu puxo o meu braço quase deslocando o ombro. Ela vagueia o olhar sobre mim, mas parece não ter visto o que fiz. Ela sorri e desembrulha a caixa, e aspira o cheiro como se fosse a coisa mais maravilhosa que já esteve em suas mãos. Cigarreis de La Frontier, cigarros caseiros da Espanha. Simplesmente maravilhosos. Cigarros. Estou tão preocupada com uma entrega de cigarros importados? Não acredito. Eu franzo a testa para ela olhando-a de forma repreensiva, os braços cruzados, mas ela apenas ri. Achei que fosse algo muito importante. Ela ri. Mas é. Ela exalta. Uma doce e agradável raridade. Importante para mim e o meu prazer. Cecília, estou encantada com a sua pessoa por me receber com um belo sorriso e simpatia. Vou pedir para o seu chefe te promover imediatamente. Deus! Eu coro. Então me lembro de que mais cedo Barnes disse que alguém me chamou de eficiente e prestativa. Espera, a senhora conhece Barnes? Ei, não. Por favor, só Johanna. Nada de senhora. Ela me corrige. Barnes é um velho conhecido da faculdade. Assim que você saiu lá do hospital, eu fiz questão de mandar um alô para ele. Desculpa, não queria que descobrisse que a elogiei. Gostaria de manter o charme e o anonimato. Tudo bem, eu já fiquei corada com o elogio 2 vezes. Quando ele me disse e quando a 100, você confirmou. Não fique. Sweetheart. Você é eficiente, além de bonita. No mais, preciso voltar para o hospital. Tenho muito o que fazer ainda. Fique à vontade. Johanna. Nos vemos qualquer hora, Cecília. Ela me estende a mão, só que dessa vez eu a pego com mais firmeza e menos insegurança, já que fiz isso anteriormente, e parecia uma geleia quente e suada. Consinto com a cabeça, e ela parte em direção às portas arfando seu cigarro maluco.
Seria ela fumante ou só ficava cheirando aquela coisa? De qualquer forma, uma mulher bonita e em forma não deveria fumar, é feio e faz mal. Bonita? Eu relembro, ela disse que sou bonita em meio ao eficiente. Será que realmente sou? Com o aproximo do Natal, as ruas sempre eram limpas devido às intensas geadas da tarde e da noite. Algumas vezes quando acordávamos, tudo estava branco. Neve caia durante dias e dias de forma quase ritualística, e forçava as pessoas a dormir com mais cobertas, vestir 10 vezes mais roupas que o habitual e dormir mais tarde. Eu gosto do frio, me deixa confortável já que com ele posso usar mais roupas e às vezes esconder aquele volume a mais que fica nas minhas pernas quando uso uma calça fina e saio sem blusa de frio. Só o pensamento põe uma careta no meu rosto. Toda a equipe estava ao redor de 3 mesas quadradas no pub a ler. Era a primeira vez em algum tempo que eu tinha algum ânimo para comer junto com eles, já que tenho vergonha até do que eu como. Para mim não havia nada pior do que um pedaço de carne, fosse ela de porco ou boi, sendo que a única coisa que poderia passar eram ovos, peixe e frango quando me dava louca. Outras coisas que também não passavam eram coisas cruas tipo sushi, pepino, cebola e alho. O que dizer? Estamos em Dublin, a maioria das comidas eram regradas de carne e todos adoravam. Quem não adorava era diferente. Eu peço um hambúrguer de frango sem salada e uma sopa para complementar e para sobremesa, pudim e uma bebida quente. Nova estava com 2 caras que estudavam na faculdade dele de música, um tocava flauta e o outro gaita, e quando juntava os 3, a roda de música estava formada com Noah no violão e cantoria por todo lado. Claro, a combinação desses 3 instrumentos não era a coisa mais bonita de se ouvir, nada comparado ao rock and roll americano que tanto gosto, mas dava para o gasto. Eu rio de boca cheia pela cantoria dele e dos colegas barulhentos que temos em comum. Eles cantam alegremente uma balada chamada Whiskey in the Jar. Quando terminam, nós batemos palmas e até algumas pessoas do pub que acompanhavam a bagunça. E aí, continua com a dieta sem carne? Noah se vira para mim, abaixando seu violão para voltarmos a comer. Sabe que precisa comer ou vai ter aquelas recaídas de novo. E eu sei como você odeia hospital e soro. Eu estou comendo normalmente, Noah. Só não como carne porque é nojenta toda aquela gordura, aquele cheiro e pobre dos bois e das vaquinhas. Replico. Não é o que esse bife suculento diz. Ele me provoca de brincadeira pondo seu prato próximo ao meu rosto. Veja que gordura de vaquinha saborosa. Dispenso. Afasto seu prato com um dedo. Estou comendo como normalmente faço, ok? Não se preocupe. Aos 17 anos a única coisa que eu fazia era comer porcaria. Não que eu tivesse parado depois disso, mas quando parei no hospital com um caso grave de anemia devido à falta de ferro no sangue, e pesando apenas 45 quilos, comecei a comer melhor e evitar carne mesmo que o médico pedisse exatamente o contrário. Só que o meu estômago rejeita a carne. O que posso fazer? Troca-la por minério de ferro? Garanto que pode não ser tão agradável. Você está tão magra. Ele me abraça o ombro, e eu deposito a cabeça sobre o seu peito. Em outros lugares isso seria uma bênção. Essa semana a Bad não bateu nenhuma vez. E se ela bater de novo, você vai parar de comer qualquer coisa como sempre faz. Só não esqueça que esse cara está aqui para você, ok? Obrigada. Beijo sua bochecha pela preocupação. Como será que Johanna mantinha aquela forma dela? Ela tinha cerca de 1,75 m, mais o salto, e eu 1,62 m. Claramente ela tinha mais volume e massa do que eu, mas era extremamente saudável já que não aparentava nenhum sinal de debilitação. Nunca achei que diria isso, mas preciso engordar. Dizem que dá para tirar coisas boas disso.